Vamos trazer essa notícia que chamou a atenção na internet. Tutia renuncia à Jovem Pan, né? Isso não é nenhuma novidade, porque isso aconteceu no começo do ano, mas muita gente ainda fala que ele tem bastante influência ali, né? Porque é um canal de família, a rede Jovem Pan é da família dele, né? E é porque a gente está trazendo essa informação. Porque ele foi bem atacado na internet hoje, principalmente naquele mundinho ali chamado Twitter. Por quê? Porque a galera não tá gostando dessa nova Jovem Pan, que a nova Jovem Pan tá tentando ser. Uma programação com uma linguagem mais equilibrada, pode-se dizer, uma linguagem mais responsável, pode-se dizer, com um posicionamento não tão de um lado, como tinha até pouco tempo atrás. Ah, João, mas você está falando que as outras emissoras não tem um lado só? Eu acredito que a maioria tem. Antigamente a galera deixava isso mais escondido. Hoje em dia, eles, dependendo da emissora, eles deixam isso mais evidente. Mas, assim, emissora mais no YouTube, né? As emissoras de TV, cara, elas vão onde tem a grana. As pessoas se iludem muito com esse negócio, não. Tipo, o Tutinha tá defendendo nossos interesses, nossos ideais. Não, ele tá defendendo os interesses dele, ele é um empresário. Né? Então, onde tem grana, onde ele vai estar. A Rede Globo é a mesma coisa. As pessoas não têm memória nesse país, mas a Rede Globo em 2013, 2014, estava lá atacando a esquerda, o Lula, porque ali era o que a vibe pedia, né? Era o que era a demanda do momento. Depois veio o bolsonarismo, e aí teve emissoras que ficaram do lado do bolsonarismo e teve emissoras que não, né? E aí eles vão pro lado que é melhor. É isso que as pessoas têm que entender, né? Enquanto as pessoas estão aí cheias de ideologia, de paixão, de emoção, muitas vezes se ferrando para defender um lado ou defender o outro, a galera que tá lá na ponta, lá em cima, lá, eles estão defendendo os interesses financeiros dele. Então, assim, o Tutinha, como um empresário de comunicação que chegou longe, que entende de mercado, ele percebeu que tinha uma demanda interessante e lucrativa, que era o quê? Defender um lado, que era o bolsonarismo. E por muito tempo ele ganhou muita grana com isso, mas, né, de uma forma que muitos consideram irresponsáveis. Né? Ele deixava qualquer pessoa ali, qualquer pessoa não, mas ele deixava certos, vamos dizer, profissionais falarem qualquer coisa de forma irresponsável. Uma coisa, gente, vocês têm que entender o seguinte: uma coisa é você ir na sua casa, no boteco, no seu apartamento, não sei de onde você está ouvindo, falar de uma forma irresponsável sobre um tema ou contra um político ou contra um assunto. Outra coisa é você que está numa empresa de comunicação que alcança milhões e milhares de pessoas se comportar da mesma maneira. Você não pode. Você tem que ter responsabilidade para como você se comunica com essas pessoas e como você passa essa mensagem. E porque o pessoal tá bravo, a galera da Jovem Pan que estava acostumada com essa linguagem mais agressiva, talvez, com essa linguagem mais deixando claro que era contra o governo atual, que é o governo do PT. Teve dois casos recentes que profissionais que trabalham na Jovem Pan foram falar do atual ministro da Justiça, que é o Flávio Dino. E aí eles foram criticar, claro que pode. Ah, João, não pode criticar porque é do PT? Não, claro que pode. Você pode criticar qualquer pessoa que esteja no governo. A gente não tem que bajular político nem de um lado nem do outro. Mas qual que é a questão? É isso que eu tô te falando. A linguagem, a forma que você comporta é quando você está se comunicando para milhares de pessoas. Então, dois profissionais da Jovem Pan foram falar do Flávio Dino e aí começaram a falar do peso dele. Ah, esse obeso, mas esse ministro obeso, esse gordo. Cara, qual é a necessidade? Isso é coisa de quinta série, sabe? Você vai falar do ministro, você tem que falar dele, né? Eu vou criticar a postura do ministro, que eu não estou concordando, a forma que o ministro está atuando no governo, as pautas voltadas para a justiça que eu não estou gostando. Quando você vai falar do peso da pessoa, já é uma forma de você tentar, sabe, parece que você não tem argumento. A mesma coisa que você começa, sei lá, vai falar do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro tem umas manchas no rosto que eu não gosto. Ah, o Bolsonaro tem uma bucha, uma barriguinha gorda. Cara, você tem que analisar a pessoa é o presidente do país, você vai analisar a pessoa pelo que ela está fazendo pelo país, se o país está avançando ou não. Então, assim, aí, mas o que acontece? Um público ali da Jovem Pan ainda está acostumado com esse tipo de comportamento. Falar, não, comportamento às vezes mais agressivo, que muitas vezes sai do conteúdo principal. E aí uma galera aí, começou a criticar a Jovem Pan e começou a criticar o Tutinha, ofendeu o Tutinha. E eu acho que muitas pessoas nem sabem que ele não é mais o presidente, né? Apesar de muita gente estar falando que ele ainda tem muita força ali, né? Porque é um negócio de família. Mas ele está sendo xingado, ofendido, principalmente porque esses dois
profissionais. Uma foi uma convidada lá que foi lá no programa da Jovem Pan falar sobre o ministro, e aí parece que a Jovem Pan pediu desculpa, e aí ela falou que não ia chamar ela mais para convidar, e essa profissional não gostou da atitude da Jovem Pan, começou a criticar, e o outro foi um próprio profissional da casa que também ofendeu aí o ministro falando do peso. Gente, esse comportamento teria que ter da mesma maneira se fosse um ministro do Bolsonaro. O ministro do Bolsonaro está tá dando uma entrevista, ele vai ser criticado por uma outra emissora. Tem que criticar de uma forma profissional, né? Vai criticar o ministro do Bolsonaro, vai começar a falar se ele é gordo, se ele é muito magro, se ele é orelhudo. Cara, isso não é um comportamento de uma pessoa que está ali dentro de uma empresa séria, que está falando para milhares de pessoas. Uma coisa é você falar na sua casa, no boteco, na rua entre seus amigos. Outra coisa, você se comporta da mesma forma que você comporta na sua casa, no seu trabalho? Você não se comporta igual. Você não tem uma postura dentro do seu trabalho, uma linguagem dentro do seu trabalho? Ou você vai para o seu trabalho com qualquer roupa, ou você fala como você quer no seu trabalho e com o seu chefe? Não é, gente. A vida real não é assim. As pessoas têm que saber se comportar. E a gente está acostumado muito com uma linguagem agressiva, uma linguagem que divide, sabe? A gente perdeu o costume de analisar as coisas de uma forma mais responsável, mais madura, né? Parece que tudo tem que gerar conflito. Mas o Tutinha está sendo ofendido aí na internet aí porque muitos não estão gostando aí dessa nova Jovem Pan, dessa nova linguagem. Eu quero saber você assiste, ouve a Jovem Pan? Se sim, você tá sentindo essa mudança de comportamento, ou você acha que é exagero, ou de fato houve uma mudança de comportamento e você que curtia não tá curtindo mais, e se não tá curtindo mais, me fala aí o porquê. Mas fala na tranquilidade, sem raiva, sem ódio, sem ofensa. Dá o seu ponto de vista que é importante aí, mas sem raiva e sem ódio.